boa tarde a todos. Nesse momento nós vamos dar início a mais uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de São Carlos, atendendo o artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Executivo tem a obrigatoriedade quadrimestralmente de prestar contas ao Legislativo, à sociedade, sobre as metas fiscais do seu município. Isso acontece nos meses de fevereiro, maio e setembro. E hoje nós estamos atendendo o segundo quadrimestre do exercício de 2018. Quero, nesse momento, chamar para compor a mesa dos trabalhos o nosso secretário de Fazenda, Mário Antunes, por favor, se dirija até a nossa mesa. Também o diretor Márcio Bloch, que possa compor a mesa dos trabalhos. E também o diretor da Secretaria de Fazenda, Marco Fábio, que também possa compor esta mesa para nós iniciarmos os trabalhos. Quero agradecer aqui a presença dos demais membros do governo vinculados à Secretaria de Fazenda, agradecer assessores de vereadores, estou vendo aqui o assessor do vereador Leandro Guerreiro, agradecer o vereador Roselei Françoso, já se encontra aqui entre nós, e a dinâmica da audiência será a seguinte: a Prefeitura fará uma apresentação, pelo tempo necessário, sobre as metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício 2018. Na sequência, nós abriremos aos vereadores a possibilidade de participação, fazendo questionamentos ou até mesmo considerações, e depois também os cidadãos que aqui se encontram no plenário, que estão acompanhando, poderão participar fazendo questionamentos ou considerações que julgarem necessários. Eu consulto o secretário de Fazenda, Mário Antunes, se ele fará a abertura e o tempo que ele precisa. Mário fará a abertura e, na sequência, ele nos informará qual o diretor que fará a apresentação da receita e o outro fará da despesa. Por favor, Mário, quer falar aqui mesmo, Mário? Ele vai usar a tribuna. Boa tarde, presidente João Miller, boa tarde ao vereador Roselei Françoso, aos assessores, aos servidores da Câmara Municipal e aos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, boa tarde a todos, e também às pessoas que estão em casa nos vendo. Nós vamos utilizar a mesma metodologia que nós estamos empregando em todas as nossas audiências. Nós vamos apresentar os números do quadrimestre de 2018, comparando com os números do quadrimestre de 2017. Então, nós temos uma base de comparação boa, que nós entendemos para verificar se estamos melhor, pior, se evoluiu, se teve algum tipo de problema. Então, nós vamos aplicar a mesma metodologia e já adianto para vocês que, em função de austeridade, em função do trabalho profissional dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, do apoio do prefeito municipal, nossos números continuam bem equilibrados, são números que são diferenciados com relação a outros municípios do mesmo porte de São Carlos. Então, no final da apresentação, nós vamos fazer um resumo. A parte da despesa, o nosso diretor financeiro, o Marco Fábio Monteiro de Barros, vai fazer a apresentação e, na sequência, na parte da receita, o nosso diretor de arrecadação, Márcio Bloch Berribili, vai fazer a apresentação da parte da receita. Então, eu vou pedir agora para o Marcos iniciar na parte da despesa e a gente volta oportunamente. Obrigado. Muito bem. Nesse momento, eu passo a palavra ao diretor financeiro, Marco Fábio, para utilizar a tribuna e vai discorrer sobre a receita ou despesa? Sobre as despesas do quadrimestre. Boa tarde a todos, senhores vereadores, servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, o pessoal que está em casa nos vendo e assistindo. Por favor, primeiro slide. A execução da despesa, ela transcorre em 3 estágios. É composto por valores empenhados, liquidados e pagamento. Esse primeiro quadro é um balanço orçamentário da despesa.
Até o segundo quadrimestre de 2018, foram empenhados R$ 547.342.276,49. Liquidados R$ 452.071.235,46. E pago R$ 439.598.780,02. As despesas, elas são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Com relação às despesas correntes, o orçado foi de R$ 697.153.524,03 e empenhado até o quarto bimestre R$ 499.331.065,94, que corresponde a 71% do que foi orçado. Esse valor, ele se justifica porque no começo do ano, vários contratos, eles são empenhados assim como os empenhos estimados, como, por exemplo, a energia elétrica. Uma outra informação no que diz respeito a esse quadro é o valor que foi contingenciado. O valor contingenciado foi no montante de R$ 7.098.140,64. Próximo slide. Nesse slide nós temos um gráfico que compara o total da despesa corrente empenhado com o total da despesa no quadrimestre de 17, segundo quadrimestre de 17, com o segundo quadrimestre de 2018. Então, o total da despesa empenhado no segundo quadrimestre de 2017 foi de 521 milhões e no segundo quadrimestre de 2018, 547 milhões. Corresponde a um aumento de 5%. O total da despesa corrente saiu de 483 para 499 milhões do segundo quadrimestre de 17 para o segundo quadrimestre de 18, correspondendo a um aumento de 3,43%. Vale lembrar que o valor de 2017 ele foi deflacionado com a base do dia 31 de agosto de 2018, para que seja feita essa comparação. Próximo slide. Esse slide ele mostra o demonstrativo de restos a pagar. Restos a pagar é a despesa que foi empenhada, mas não foi paga até 31 de dezembro, distinguindo-se de processadas e não processadas. Lembrar que estamos falando de prefeitura, autarquia e fundações. O saldo total processado foi de R$ 1.654.908,93. O saldo total não processado foi de R$ 12.410.416,71. E a disponibilidade financeira até o quarto quadrimestre foi de R$ 84.477.474,77. Próximo slide. O próximo slide, ele detalha o restos a pagar. O valor pago de restos a pagar do segundo quadrimestre de 2017 para o segundo quadrimestre de 2018 foi de 68 para 69 milhões, correspondendo a um aumento de 2,49%. O valor de disponibilidade financeira foi de 73 para 84 milhões, comparando o segundo quadrimestre de 17 com o segundo quadrimestre de 18, um aumento de 15,53%. E o saldo de restos a pagar, houve uma queda de 36 para 14 milhões, comparando o segundo quadrimestre de 2017 com o segundo quadrimestre de 2018, uma diminuição em 61%. Então, esse quadro ele é muito importante, que mostra que houve um aumento na disponibilidade financeira em 15% e uma diminuição no restos a pagar em 61%. Próximo slide. Esse quadro, nós temos o valor da despesa com pessoal. O valor total ele é composto pelos 12 últimos meses,
que vai de setembro de 2017 a agosto de 2018. E quais são as despesas que compõem esse quadro? São os salários de funcionários, os encargos como INSS, Fundo de Garantia, mão de obra terceirizada, processos judiciais trabalhistas, e temos como dedução o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Fazendo essas contas, essas deduções, chegamos ao valor de despesa no montante de R$ 383.752.842,26, com uma receita corrente líquida de R$ 765.950.622,63. Se a gente comparar a despesa com a receita, chegamos a um percentual de 50,10%. Próximo slide. Nesse slide, nós temos a comparação da despesa com o pessoal. No segundo quadrimestre de 2017, era de 367 milhões e foi para 384 milhões no segundo quadrimestre de 18, significa um aumento de 4,61%, e esse aumento está dentro da normalidade. Mas apesar desse aumento, no próximo slide, a gente pode observar que o percentual da despesa com o pessoal diminuiu. No segundo quadrimestre de 17 era 50,28% e diminuiu para 50,10%. Vale lembrar que o limite prudencial é de 51,3%, ou seja, está abaixo do limite prudencial. Próximo slide. Os próximos dois slides, eu vou falar um pouquinho de receita, que eles se referem ao resultado primário e ao resultado nominal. O resultado primário, ele representa a diferença entre a receita e a despesa. E esse demonstrativo do resultado primário, ele nos diz o seguinte, que é um indicativo da capacidade dos governos em gerar receitas em volume suficiente para pagar suas contas usuais, sem que seja comprometida a sua capacidade de administrar a dívida existente. Então, se a gente fizer receita menos despesa, a gente vai chegar num resultado primário de R$ 105.729.825,59. É um número positivo. E o que quer dizer esse número positivo? Quer dizer que o município está conseguindo pagar suas dívidas, honrando os seus compromissos, e como é um número que chama atenção, que de 3 dígitos, demonstra que existe uma austeridade e um compromisso da administração. Próximo slide. Esse slide é um demonstrativo do resultado nominal. Qual que é o objetivo desse slide? É medir a evolução da dívida fiscal líquida. Vamos avaliar se houve um superávit ou se houve um déficit fiscal. A base de cálculo para comparação é 31 de dezembro de 2017. Se a gente for analisar a dívida consolidada, que é dívida pública consolidada ou fundada, que é a capacidade que corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras com vencimento superior a 12 meses, como, por exemplo, o parcelamento do INSS, aplicando as deduções permitidas conforme a metodologia de linha abaixo, para a gente encontrar a dívida fiscal líquida, a gente pode deduzir disponibilidade de caixa, demais haveres financeiros e o resto a pagar processados. Então, fazendo as deduções permitidas, saímos do montante em 31 de dezembro de 2017 com uma dívida consolidada de R$ 208.237.391,39 para uma dívida fiscal líquida em 31 de 12 de 2017 para R$ 120.155.333,30. Comparando com o quarto bimestre de 2018, o valor foi de R$ 66.741.487,76, gerando um resultado nominal de menos R$ 53.400.000
R$ 413.845,54. O que esse valor representa? O que ele significa? Quer dizer que foi utilizado um volume de recursos para abater a dívida líquida. Se fizermos uma comparação da dívida líquida fiscal em 2017 com o valor do segundo quadrimestre de 2018, houve uma redução em R$ 53 milhões. O próximo slide, o Márcio vai dar sequência no que diz respeito às receitas. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito bem. Passamos agora a palavra ao diretor de Receitas, do Departamento de Arrecadação, que vai tratar da receita do município no segundo quadrimestre de 2018. Boa tarde a todos e a todas. Me permita, diretor. Sim, senhor. Antes eu gostaria de registrar a presença do vereador Lucão Fernandes, que acompanha também esta audiência pública entre nós. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Mário. Queria aqui apresentar para vocês o relatório resumido da execução orçamentária, né? Então, temos aqui nesse quadro, nesse primeiro slide, as receitas correntes, né? As receitas de capital e a receita corrente interorçamentária. É interessante, nós percebemos nesse slide aí, que a previsão, né, inicial e a previsão que nós temos aí para o bimestre, que eu acho que é interessante, né? Elas praticamente foram atingidas, né? Você vê receitas correntes líquidas previstas até o bimestre, 520.580.956,50, realizadas até o bimestre, 526.460.329,44. Nas receitas de capital aqui, que já muda um pouco, né? Tínhamos previsto 22 milhões e tivemos arrecadado 4 bilhões. Na receita orçamentária, interorçamentária, né, 193 mil e tivemos 189 como realizado. Eu acho interessante aqui no próximo slide, a comparação, que isso que é importante a gente perceber, né? No quadrimestre de 2017 por 2018, né? São os valores deflacionados já, né? Vocês veem que tivemos um aumento de 3,79%, né? Nesse quadro. Esse aqui é o quadro que eu acho mais importante no próximo slide, né? Que são das nossas receitas aí, né? Mais conhecidas, o IPTU, o ITBI, principalmente, né? O ISS. Nós vemos que temos uma boa atividade nessas receitas. Você vê, por exemplo, o IPTU, né? Nós estávamos previstos 82 milhões, 840 e 500, e realizamos 82 milhões, quer dizer, estamos bem próximos aí do que foi previsto, né? O ITBI também. O ITBI é interessante, né? Porque o IPTU, ele já é uma receita bem consolidada para a gente aí, né? É o nosso benchmark, vamos dizer assim, a maior arrecadação nossa mesmo, né? Mas o ITBI, ele estava meio abaixo aí, viu, João? Você deve ter acompanhado. E agora está tendo um reaquecimento da economia aí. Então, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, são sobre as negociações, né, dos imóveis e tal. E, olha, vocês veem que agora já está 9.830.000, uma previsão de 9.248. Outra coisa importante aqui é a destacar o ISS, né? O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que foi previsto 72 milhões e já atingimos 76. São diversas coisas que a gente pode falar sobre o ISS, né? Primeiramente, tem uma grande empresa que trouxe um volume interessante para a arrecadação do ISS. Também há a questão da nota legal, viu, João? Acho que às vezes está pouco divulgado ainda, né? Que é uma premiação do ISS, viu, Lucão? Chega até R$50 mil por mês. Então é só pedir a nota e pedir o CPF. A nota paulista já está bem encaminhado nisso, né? Mas o
Do ISS ainda não. Então, isso vem trazendo maior arrecadação. Fora que o nosso corpo fiscal vem tendo treinamento sobre Simples Nacional, sobre ISS de bancos, né? Inclusive, ontem o fiscal foi fazer um treinamento de bancos. Semana passada tivemos um treinamento sobre Simples Nacional, né? Também a lei complementar 157, né, Mário? Trouxe novas atividades para a gente, entendeu, João? Então, o ISS hoje é uma das maiores arrecadações nossas. Olha aqui esse quadro, que legal, né? No próximo slide. Exemplifica bem, né? Olha só, de um ano para o outro, né? 2017 e 2018. Você vê o primeiro ali, o IPTU, né? O pontilhadinho ali, ó. 16,5% a mais. Olha que interessante. E olha o ISS, que salto, né? Você tem 30% a mais. Então, está refletindo aí nesse trabalho da fiscalização, no trabalho lá do SIM, né? E tudo mais. Olha o ITBI também, pessoal, olha só que salto que deu. Porque estava bem, o ITBI a gente estava preocupado com esse tributo, né? Ele já tem uma alíquota baixa, né? Apenas 1,75%. Mas estava meio complicado aí por causa da questão da economia mesmo, né? Mas agora vocês estão vendo que ele deu uma boa aumentada, uma boa evoluída, né? Vamos ver no próximo aí. Das transferências correntes, também tivemos um aumento aí de 4,89, né? Ó, aqui esse quadro é mais simplificativo. Passa o próximo. Olha só. Às vezes a gente se preocupa aí com o imposto, né? A gente fala imposto, às vezes a pessoa vê o imposto, é o carnezinho, né? Do IPTU. O que a gente paga de imposto mesmo é o ICMS, né? Que é uma paulada, que é 18%, a gente nem vê isso, porque ele está embutido já no preço, né? Você vê que a evolução é muito baixa, né? Deu 1%. O FPM também, que tem a questão dos incentivos do governo, também está meio fraco, ó, menos 5,22%, que é a questão do IPI, né? Agora o IPVA já foi surpreendente, vem mais de 26%, né? Porque IPVA vem 50% para o município, né? Então, quando o cara paga o seu tributo, metade vem para cá. Vamos lá? Próximo. Aqui também tem a questão do Fundeb, né? Do FNDE e do SUS. Do Fundeb, aí tivemos um aumentinho de 3,56%. Do FNDE continuou a mesma coisa. Do SUS, teve um pequeno aumento aí, né? De 9,99%. Oi? É o contrário, né? Desculpa, do SUS teve foi uma queda, 89, desculpa, é o quadro contrário aqui. O 89, isso. Próximo quadro. Esse quadro aqui também sempre lembrando que os valores são deflacionados, tá? A nossa despesa empenhada teve um aumento de 5,05% para 2018 e a nossa receita teve 3,79%. Tem mais um? Olha só, aqui sempre lembrar que tá tudo junto aqui, né? Prefeitura, o SAI, né? As autarquias, as fundações, né? Então, a administração direta aí, 725 milhões, né? Apuração da receita corrente líquida. As autarquias, 99 milhões. Fundações públicas, 738. Empresas estatais dependentes, 507. Com as reduções, aí chegamos ao valor da receita corrente líquida de 765 milhões. Tem mais algum? Deixa eu ver. A da Código Corporativo, né, com os limites da LRF, é esse, né?
Estou chegando direito. É isso aí mesmo. Bom, esse quadro comparativo aqui é entre da receita corrente líquida, né, e com as despesas com o pessoal. Você vê que a receita corrente líquida é 765 milhões, né, com as despesas totais pessoal 383 milhões. Nós atingimos 50,10. Né, o limite da LRFF é 54, e o limite prudencial 51,30. Né? Estamos bem próximo aí. O nosso saldo devedor, 116 milhões, 15,20%. Né? O limite legal seria 919 e 120% aqui. É isso. Encerrada a exposição da parte da Secretaria Municipal de Fazenda sobre o resultado fiscal do segundo quadrimestre de 2018, nós vamos abrir a possibilidade, se houver interesse, da parte dos senhores vereadores em fazer considerações ou questionamentos. Eu consulto aos senhores vereadores, vejo que o vereador Roselei Françoso pede para fazer uso da palavra. Vamos estipular até 5 minutos, tá bom, né, vereador? Tá, na apertada aí. Na verdade, eu quero cumprimentar o Mário, toda a equipe, né, da Secretaria Municipal de Fazenda, aqui presente, né, o Miller por presidir essa sessão, o vereador Lucão, população que nos acompanha. E o resultado, que me parece, é bem satisfatório, né, por conta da gente ter aí uma evolução se comparado com o mesmo período do exercício passado, né. E o que me chamou a atenção, e eu só gostaria assim, de fazer um questionamento, mas um questionamento para a gente também ter essa transparência com a população que nos acompanha. E a gente sempre fala aqui, é uma curiosidade pessoal, acredito que deve ser curioso para o Lucão, para o Miller. O Miller talvez até saiba, porque ele acompanha isso diariamente. Eu já acompanhei isso diariamente também, mas hoje, em razão até de algumas atribuições que eu acabei assumindo, não tenho acompanhado. E eu sinto falta disso às vezes, porque a própria população, né, às vezes pergunta, né? E eu vejo, por exemplo, essa questão da receita capital. É um número que nos traz preocupação, porque quando a gente pensa a cidade, esse valor previsto de 33 milhões, né, e deveria ter sido executado até o momento 22 milhões 396 694 e 41, e só foi realizado 4 milhões 882. Por que do meu questionamento? Porque a receita capital, a gente sabe que normalmente são os investimentos, coisas que realmente traz efeitos concretos na vida em sociedade, né? Infraestrutura, obras. E eu gostaria de saber qual foi o fator de fato, por que nós não tivemos o real cumprimento dessa execução orçamentária. Se o problema foi licitação, se foi nos repasses, se foi de fato de programas do governo federal que não foram cumpridos em razão do período eleitoral. Só gostaria de um esclarecimento em relação a isso. Com relação ao ISS, eu vejo aqui um resultado muito positivo, e a gente sempre acaba atrelando isso à empresa Serasa Experior, né, que trabalha aí no setor financeiro, aqui no município de São Carlos. E fiquei muito feliz, ouvi o Márcio falar sobre a repercussão que esse valor tem também em decorrência do programa Nota Legal. Isso é um sinal, na minha avaliação, positivo, porque você está incentivando as pessoas, na verdade, educando a um processo, né, de não sonegação fiscal, né? E com relação às empresas, se esse valor exatamente procede, se é em decorrência do Serasa Experior, que contribui maciçamente com esse acumulado. E com relação também, você citou aqui a questão do campo fiscal do INSS. Da outra vez eu fiz a mesma pergunta, mas o Mário acho que explicou que essa questão do ISS, nós fizemos uma alteração na lei aqui,
no ano de 2017. Né? Se esse valor também está atrelado, se o município já está sentindo a repercussão dessa inserir novas atividades, que os recursos dos impostos decorrentes dos serviços bancários já estão repercutindo e está contribuindo com essa arrecadação. A outra, na verdade, é uma constatação, né? Não é uma pergunta, mas o período citado aqui, tanto para o ITBI, para o IPTU, para o ISS, para todas as receitas, na verdade, se é relacionado ao mesmo período, de 2017 e 2018. Então, segundo trimestre, né? Então, essa já está tranquila. E com relação ao SUS, é uma pergunta que eu vou fazer, não sei se vocês terão a resposta aqui, mas é uma preocupação, porque eu venho alertando isso já há algum tempo, e a gente vê que houve uma queda, e a gente acompanha isso há algum tempo, falando quase sempre aqui, o vereador Lucão também, por ser o presidente da Comissão Permanente de Saúde dessa casa, era uma preocupação que a gente tinha com a arrecadação de fundo a fundo, em razão da produção da UPA do Santa Felícia. Ela vinha recebendo um valor, né, de R$100 mil, ela poderia ter sido referenciada a receber até 170 mil, né? A gente sabe que isso não aconteceu, mas se essa queda tem a ver com quais serviços da saúde que ficaram comprometidos. Tá? São essas perguntas apenas, e do mais eu quero parabenizar novamente toda a equipe, pela presteza, pela dinâmica, pelo conteúdo que vocês trazem para a gente, sempre muito, muito bom para o nosso entendimento. Obrigado. Muito bem. Eu consulto os representantes da secretaria, quem fará uso da palavra para responder ao vereador Roselei. Nós vamos pontuar, marcaram todos aí, todos os questionamentos? Então pode dirigir até a tribuna. Se o Mário quiser usar esse microfone também depois, tá? Márcio Brock, diretor, fará uso da palavra nesse momento. Perdão. Roselei. Beleza. Então, eu vou falar por questão do ISS, que é mais minha praia aí, né? Como você disse, tem uma grande empresa aí no setor que trouxe um ganho muito grande na arrecadação. Mas nós não podemos ficar presos nisso, entendeu? Não podemos depender disso, né? Sim, mas então o que acontece? Hoje nós temos um trabalho muito específico da fiscalização tributária com o setor bancário, por exemplo. Todos os bancos estão sob fiscalização, né? Fora o acompanhamento que nós temos das declarações que eles têm que apresentar, na escrituração fiscal, a questão da nota legal, como eu falei para você, das novas atividades inseridas, do Simples Nacional cada vez vem crescendo mais, né? Então tudo isso vem incrementando a arrecadação. É claro que a atividade dessa empresa deu um ganho muito grande. Mas, como eu disse para você, nós estamos sempre trabalhando de uma forma a não depender dessa arrecadação, né? Então, questão de educação fiscal, principalmente com a nota legal, né? Existe um trabalho com isso, que a gente pretende, inclusive, eu venho conversando com o Mário, trabalhar isso nas escolas, né? Porque a educação fiscal é a coisa mais importante que a gente pode trazer para o município, porque muita gente não sabe não tem nenhum conhecimento dessa legislação. E não sabe quão é importante você pedir nota. Até a questão ambiental também, porque a nota eletrônica, quando nós implantamos, isso foi um crescendo, né, o vereador? Quando nós implantamos a nota eletrônica, acabamos com aquela nota de papel. Aquilo ali tinha muita sonegação. Nota calçada, Lucão. Os caras colocavam o carbono e tiravam uma nota em cima com o valor embaixo. Parece que é brincadeira, mas continuavam fazendo isso. Então, com a nota eletrônica, isso já foi acabando. Então, fomos implantando isso aos poucos. E o importante falar também, sem punição. Nós trabalhamos com a questão de educação, de orientação, capacidade contributiva. Não vamos ficar em cima de MEI. É lógico que ele tem que cumprir o seu papel, né? O MEI, o pequeno empreendedor, né? Sempre estamos trabalhando com incentivo, com orientação, a fiscalização sempre, nunca chegamos lá e autuamos, entendeu? É sempre com orientação, a visita dupla, né? Que você tem que sempre nós vamos em dupla,
e nunca autuamos a primeira visita, vamos dizer assim, é sempre de orientação. Agora, alguns setores têm a nossa maior contundência, como disse o setor bancário, que já abrimos ações fiscais, então os fiscais, inclusive, estão com treinamento com isso, entendeu? Mas é isso, a arrecadação do ISS ela vem se demonstrando, porque era muito. Quando nós fizemos um estudo aí, inclusive o Mário participou, eu, o Maurício, né, sobre o ISS, nós vimos que nos municípios de 100 a 300 mil habitantes, São Carlos estava muito baixa a arrecadação do ISS. O benchmark, nosso alto era o IPTU tranquilo. Mas o ISS era sempre abaixo. E hoje nós já estamos, depois de alguns anos, né, Mário, já estamos atingindo aquela lacuna que a gente chama, né, e a meta que a gente pretendia. Então, isso é um trabalho, não foi um trabalho de 1 mês, 2 meses, são trabalhos de anos, né, Roseli? Todo mundo aqui trabalha lá no departamento de arrecadação, é servidor de carreira. É um trabalho importante que vem ali dos próprios servidores do SIM, dos auxiliares, é um trabalho em conjunto mesmo, com o apoio do Mário, né, ali na secretaria, que também é fiscal de tributos, então nós temos essa visão, né? Então é isso, eu acho que está se refletindo nos números aí, Roseli, não mente. Sim. Então é interessante você ver que esse trabalho está tendo, vamos dizer assim, resultado, né? Fica dando soco em ponta de faca e não acontece nada, né? Tá. Ô Miller, presidente, deixa eu só aproveitar a permanência. Eu estou satisfeito, acho que era isso mesmo que eu esperava ouvir, né, em decorrência, obviamente, do trabalho coletivo que vocês desenvolvem muito bem lá. Mas eu aproveitar a permanência do Márcio lá, passou batido aqui, mas olhando o número aqui agora, e chama atenção, é a questão do FPM. E o ano passado, o ano retrasado, a gente chegou a apresentar aqui nessa casa uma denúncia em decorrência da falta de pagamento do INSS dos patronais, se eu não me engano, né? E foi feito um acordo, na verdade, que reduziria um valor da parcela do FPM. Ele é retido na fonte lá para pagar a Receita Federal, em razão desse acordo que foi feito na gestão anterior ainda, depois não houve o fiel cumprimento, a administração atual voltou a negociar com a Receita Federal. Essa queda do FPM é em decorrência dessa subtração ou esse valor ele já é cheio? Muito bem, Obrigado. vamos passar agora a palavra. Vou responder essa parte. Tá. Passar a palavra ao secretário de Fazenda, Mário Antunes, para responder as outras 3 perguntas do vereador Rosilei Françoso. Boa tarde a todos. Vereador, com relação à receita de capital, passou aqui na Câmara 2,5 milhões, eu vou lembrar alguns números, eu não vou lembrar de todos, 2,5 milhões do recap do Desenvolve São Paulo, depois mais 20 milhões. Então, isso vai ser receita de capital. Só que não foi lançado aqui, porque nós não assinamos ainda o convênio. Então, eu não posso lançar. Nós monitoramos muito a receita de capital, e quando nós analisamos, por exemplo, de 2016 para cá, ela vem numa crescente, porque ela exige negociações, ela exige que o município esteja adimplente, esteja com as certidões. Então, nós estamos evoluindo. Então, eu acredito que, no fechamento do exercício, nós teremos chegado bem próximo do valor orçado, tá certo? Mas ainda nós não concretizamos esses valores, mas está muito próximo da concretização, tá? Com relação ao SUS, a diferença que está dando é mais ou menos em torno de 1 milhão. Quando a gente fala do repasse da UPA da Santa Felícia, pode ser que chegue próximo disso ou que ela tenha contribuído para isso. Mas eu não consigo ter detalhes com relação a isso, porque eu analiso a rubrica. E com relação à rubrica, houve uma queda. Mas provavelmente Santa Felícia deve ter contribuído com isso aí, tá? O FPM não. O FPM, ele não tem nada retido do município de São Carlos. Houve uma queda mesmo
geral de todos os municípios com relação ao recebimento do FPM. Então, o município de São Carlos, ele está adimplente, ele não tem nada retido com nenhum tipo de parcela de transferência ou do Estado ou da União. Então, essa queda é em função da dificuldade do governo, da União, com relação à gestão desses recursos. Tá, Mário, desculpa, talvez eu tenha me expressado mal no termo retenção. Na verdade, não é a retenção... Do repasse. Como? Do repasse do FPM. Do repasse do FPM. Mas é que o acordo que foi feito, salvo engano, posso estar me equivocando aqui, porque é tanta coisa que passa aqui por nós, mas é que aquela dívida do ISS, ele já seria descontado o valor mensal do INSS. Né? Esse valor, ele é bruto ou ele já sofre esse desconto? Não, na verdade é assim que funciona. O FPM, nós temos tanto o FPM como o ICMS, por exemplo, eles são garantias que normalmente as instituições financeiras pedem para os municípios, que é uma segurança quando você não cumpre uma obrigação. Quando você tem uma parcela, não cumpre, você, ou o FPM ou o ICMS, você dá como garantia para a instituição financeira. Com relação, nós temos algumas dívidas que elas vêm debitadas na nossa conta, mas não é o caso. O FPM, realmente, o FPM ele caiu para todos os municípios do Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios, ela divulga isso regularmente, a queda do FPM para todos os municípios do Brasil. Muito bem. Consulto se mais algum vereador queira fazer uso da palavra, senão já vou passar para outra fase. Antes de passar para a fase da participação dos cidadãos, eu só queria fazer uma menção. Rosilei tocou no assunto importante, que foi a recepção da Lei Complementar 157, o ano passado, e eu quero aproveitar e fazer de público, eu conversei com o Mário aqui um pouquinho antes de começar a audiência. Nós cometemos um deslize quando recepcionamos essa lei. Nós revogamos várias outras leis municipais, e entre elas nós revogamos uma lei de extrema importância para o município, para o setor da construção civil, que é o Minha Casa Minha Vida. O incentivo fiscal que tinha de TBI, ISS e IPTU tem trazido transtornos aos investimentos. Vou dar um exemplo. A empresa Infratécnica, que tem empreendimento imobiliário aqui em São Carlos, está aguardando o envio de uma nova lei para essa casa, para que ela possa passar a unidade para os mutuários. Porque a isenção de TBI não é para a empreiteira, é para o comprador do imóvel. Então, queria fazer um pedido de público ao Mário, já fiz para o doutor Edson, já usei essa tribuna durante uma das sessões, para alertar. Né? Hoje, por exemplo, cidade de São Carlos foi selecionada ontem à tarde, com 759 unidades habitacionais, no faixa 1, que não haverá mais em 2009, investimento de 70 milhões, e que a empresa hoje esteve na prefeitura preocupada, porque ela precisa também desta lei para poder dar a isenção de TBI e ter a isenção do IPTU quando desenquadrar de rural para urbano, para poder fazer o investimento. Então, só para registrar, não é nenhum questionamento ao Mário, mas é para lembrar o seguinte: tem temas, tem matérias que são urgentes nesse momento para que a cidade possa caminhar, avançar na questão do emprego. Muito bem. Dito isto, eu pergunto se algum dos senhores que estão aqui na plateia tem interesse de fazer algum questionamento, consideração. Se não tiver, eu vou passar para as considerações finais do nosso secretário de Fazenda. Tudo bem? Posso passar? Então, passo ao secretário Mário Antunes, secretário de Fazenda, para as considerações finais. Presidente João Miller, a Secretaria Municipal de Fazenda, ela vem cumprindo com a obrigação dela, que é manter o equilíbrio entre a receita e a despesa. Isso não é favor, é obrigação nossa, como servidores públicos municipais. Nós pensamos que é necessário essa continuidade, né? Por isso que nós, servidores públicos, nós entendemos que entra um gestor ou sai um gestor, essa
continuidade ela é importante para o município. E hoje nós estamos trabalhando sempre com o apoio do prefeito Ayrton Garcia e com o apoio dos nossos servidores para que a gente possa continuar com esse equilíbrio e atendendo às demandas de todos os secretários. Os números demonstram, a Secretaria Municipal de Fazenda, ela libera a despesa conforme a receita. Isso é muito importante. Então, nós, tendo condição de liberar a despesa, nós estamos fazendo, tanto é que a despesa ela é crescente, como é crescente também a receita. Então, eu agradeço à Câmara Municipal, através do presidente Júlio César, que sempre nos ajudou, tudo aquilo que a Secretaria Municipal de Fazenda pediu, solicitou através das alterações de leis, nós fomos atendidos. E já deixo adiantado que nas próximas semanas nós devemos encaminhar à Câmara Municipal o PEMAT. Então é um assunto que eu gostaria e eu tenho certeza que a gente vai ter também o apoio da Câmara Municipal, porque é um programa de modernização da administração tributária. Nós vamos dar mais condições de trabalho aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Fazenda para que a gente consiga desenvolver um trabalho cada vez melhor. Então, eu tenho certeza que a Câmara Municipal, como sempre esteve, estará ao nosso lado para que a gente possa evoluir com relação a isso. Então, eu agradeço a atenção, agradeço a todos os servidores e estaremos juntos aqui na nossa próxima audiência. Muito obrigado. Muito bem. Agradecendo a presença do secretário e dos membros da Secretaria de Fazenda, dos nossos vereadores que aqui estiveram, o vereador Lucão Fernandes, o vereador Roselei Françoso, dos assessores dos vereadores, declaro encerrado mais uma... A imprensa também que participou, declaro encerrada mais uma audiência pública.